Olá, seja muito bem-vindo ao De Bem com Você. Quando pensamos em saúde, muitas vezes lembramos do coração, da alimentação ou da prática de exercícios. Mas existe uma parte do nosso corpo que merece atenção todos os dias: a saúde bucal. Uma boa saúde bucal vai muito além de um sorriso bonito. Ela influencia a mastigação, a fala, a autoestima e pode até estar relacionada ao surgimento de outras doenças. Para conversar sobre esse assunto, recebemos o cirurgião dentista Eduardo Gama. Doutor, muito obrigada pela participação. Olá, Gi, fiquei muito feliz pelo convite, agradeço o convite. Vamos falar sobre saúde bucal, que é tão importante para nós, né? É verdade, é um tema muito importante e nós estamos muito felizes também com a sua participação aqui. E além do doutor, é claro, eu também não posso deixar, nesse comecinho de programa, de agradecer a participação da Ana Furtado na tradução em Libras de mais este programa, tornando esse conteúdo ainda mais acessível. A Ana fica aqui, ó, do meu ladinho. Muito obrigada, Ana. Doutor, para a gente começar, quando falamos em saúde bucal, a gente não está falando especificamente só da região da nossa boca, a saúde influencia no corpo inteiro, né? Exatamente, né, Gi? Aquele ditado que a saúde começa pela boca faz todo sentido. Na verdade, a boca é uma porta de entrada para qualquer tipo de bactéria, de micro-organismo. Então, a gente precisa cuidar daquilo que entra na nossa boca e remover da nossa boca aquilo que não faz bem para a nossa boca e para o nosso corpo como um todo, né? Ai, perfeito, doutor. E quais são as principais doenças que atingem essa região quando a gente fala em saúde bucal? Ó, Gi, quando a gente está falando de saúde bucal, nós estamos falando basicamente de gengiva, dentes e osso, nossa estrutura, nosso maxilar, né? Então, basicamente, existem problemas que podem acometer as três situações. Os dentes, nós podemos ter as cáries, que quando não tratadas podem evoluir para um tratamento de canal, e aí é um problema mais grave. Nós temos um problema chamado gengivite, que nada mais é do que uma inflamação nas gengivas, que podem levar a sangramentos, podem levar a mau hálito, e aí as pessoas começam a se incomodar. Mas normalmente é uma doença silenciosa, né? Infelizmente. E além disso, a gente tem uma evolução da gengivite por um outro quadro chamado periodontite. E esse problema de periodontite pode começar a levar o paciente, as pessoas, a terem perda óssea. E aí os dentes começam a ter mobilidade. Aí até que o paciente pode perder o elemento dentário, a gente não conseguir mais recuperar. Então esses são os principais problemas, né, que a gente tem hoje. Doutor, já que você falou sobre gengivite, as pessoas costumam achar que a gengiva sangrar é normal. Mas você me falou nos bastidores que não é? Exatamente, Gi, isso é uma questão muito curiosa, né? Gengiva saudável não sangra, isso é fato. Não existe uma gengiva saudável que sangra de vez em quando, isso não pode acontecer. Por que a gengiva está sangrando? Mesmo que às vezes, ou quando a pessoa escova, ou quando de vez em quando vai lá, põe o fio dental e sangra. Na verdade, a gengiva, ela precisa ser muito bem limpa, assim como os dentes, ser utilizado o fio dental. Se ela está sangrando é porque está tendo acúmulo de placa bacteriana. Placa bacteriana nada mais é do que resto de comida, de alimentos, com as bactérias que moram na nossa boca, vai juntar as duas coisas e vai ter a produção de toxinas. E essas toxinas dessas bactérias causam essa inflamação gengival. E uma vez que a gengiva está inflamada, você bate um fio dental, ela vai sangrar. Então é um alerta importante. Tem sangramento, vá ao dentista. Não deixe, depois eu vejo, parou de sangrar um dia, voltou a sangrar 3 dias depois, não importa. Sangrou, vá procurar. Procura ajuda imediatamente. Vai fazer prevenção, é isso aí. Ai, perfeito, doutor. Doutor, e quais são as outras partes do nosso corpo que podem ser afetadas pelas doenças causadas pela boca? As outras partes do nosso organismo? Sim, Gi, isso é fundamental que a gente informe as pessoas, porque assim, olha, como a gente falou, a saúde começa pela boca. Todas as bactérias que estão na nossa cavidade bucal podem cair na nossa circulação, na nossa corrente sanguínea e andar pelo nosso corpo inteiro. Existe uma doença chamada endocardite bacteriana, para você ter uma ideia. A endocardite bacteriana são colonização de bactérias em válvulas do nosso coração que podem levar o paciente a ter um infarto, morrer e vir a óbito, infelizmente. Por quê? Essas bactérias que causam essa doença, elas vivem no tártaro. No tártaro que o paciente tem. Claro que existem outros fatores, não é porque um paciente tem tártaro que vai morrer do coração, não é isso.
Mas em algumas pessoas, esse tipo de bactéria, se o paciente deixar o tártaro, não fizer um tratamento, uma prevenção, uma limpeza, um tratamento periodontal, essas bactérias podem cair na corrente sanguínea e causar problemas à distância, né? Assim como essa questão das bactérias em coração, nós temos agravamento de lesões. Por exemplo, pacientes diabéticos, eles têm mais problemas em circulação de vasos sanguíneos terminais, ponta de dedo, de mão, de pé, aqueles vasinhos sanguíneos fininhos. E as bactérias que estão na boca são oportunistas. Se elas caem na corrente sanguínea, vão causar infecções no corpo todo. Então a gente não pode realmente deixar tártaros, deixar uma gengivite, uma periodontite para evitar problemas. É uma porta de entrada para o corpo, né? Sim, sim, a principal, né, doutora? A primeira porta de entrada, é verdade. Exatamente. Doutora, e já que a gente está falando nesse primeiro bloco de prevenção, né, é o foco do De Bem com Você, qual que é o período ideal para procurar o dentista, para fazer a prevenção, mesmo sem dor nenhuma, sem nenhuma queixa? Gi, essa é uma questão importante, né? Olha, há muito tempo, houve uma empresa aí que faz pasta de dente, escova de dente, ela fez uma propaganda de televisão e nessa propaganda ela influencia a população até hoje. Nessa propaganda há mais de 30 anos se falava assim, olha, vá ao dentista de 6 em 6 meses. Todo mundo já ouviu isso e todo mundo nasce sabendo disso. Mas não é bem por aí. Na verdade é o seguinte, depende. Vamos supor, tem um paciente, tem você aí que está nos assistindo, assim, tem uma pessoa que tem uma limpeza, uma prevenção, um cuidado de higiene bucal perfeito, usa fio dental 3 vezes ao dia, escova toda vez que se alimenta. Esse paciente provavelmente tem uma condição de boca muito boa, cuida bem. Para esse tipo de pessoa, a gente fala, olha, 2 vezes ao ano é um bom prazo para você visitar o dentista. Agora, vamos ser bem honestos. Às vezes as pessoas têm mais dificuldade, trabalham numa situação e falam, eu não posso levar minha escova, estou trabalhando em tal local, não tem como escovar depois que eu como. Então, assim, esses pacientes são mais preocupantes. Se eu deixar ele ir ao consultório só 2 vezes por ano, pode ser pouco. Então, a resposta certa seria, depende de como você cuida no seu dia a dia. Quanto mais você cuida, a gente pode espaçar essa visita ao dentista 2 vezes ao ano. Mas se é um paciente que nós já detectamos, você tem problema periodontal, gengivite, periodontite, você precisa vir ao consultório a cada 3 meses, a cada 4 meses. Então, a gente precisa conhecer esse paciente primeiro para daí determinar um tempo adequado de retorno, né? Então, basicamente é isso. Os 6 em 6 meses é legal, mas depende. Se você já tem um problema, né, que a gente já sabe, talvez não vai ser de 6 em 6 meses. É melhor não esperar tanto tempo, né, doutor? Exatamente. Cada caso é um caso. Exatamente. Olha só, gente, entre os problemas que podem afetar a saúde da boca está um distúrbio que muitas vezes passa despercebido, o bruxismo. No próximo bloco, nós vamos conhecer a história de quem convive diariamente com esse desafio. Fica aí que nós já voltamos. Estamos de volta, saúde bucal é o tema do De Bem com Você de hoje. Agora eu te convido para acompanhar a história da Fernanda. A Fernanda convive há mais de 10 anos com o bruxismo. Doutor, vamos conferir? Vamos lá. Isso mesmo. Oi, pessoal de casa, oi, pessoal do estúdio, tudo bem? Vocês estão batendo um papo aí no estúdio falando um pouco sobre a saúde bucal e a gente veio conhecer a Fernanda, que sofre de bruxismo há mais de 10 anos. Fernanda, muito obrigada por receber a gente aqui hoje. E pra gente começar, como você desconfiou que estava com bruxismo? No começo, eu não entendia direito o que estava acontecendo. Eu acordava com uma sensação assim, muita tensão no rosto, dor de cabeça, dor nessa região da mandíbula. Então, como eu frequento, né, sempre o dentista, nós começamos a suspeitar que poderia ser bruxismo ou ATM. E como você descobriu, né, acaba tendo dores de ouvido, várias regiões da face doem, né? Investigando, nós percebemos um desgaste nos dentes, percebemos essa região foi criando uma musculatura, né? Então, ele recomendou usar a plaquinha de bruxismo. Como você começou a usar, quais alívios você sentiu? Provavelmente da cabeça também aliviou bastante, né?
Sim, sim. Além de proteger os dentes, porque é normal ficar rangendo, mordendo, enquanto você está dormindo mesmo, aliviou um pouquinho a dor de cabeça, a dor no rosto, né? Essa região. Então, assim, ajudou muito. E além de ajudar na sua rotina noturna, também ajudou no seu dia a dia? Melhora bastante a qualidade de vida. E você falou para mim nos bastidores que está com um novo procedimento aí para ajudar um pouco mais. Você pode contar pra gente? Sim, nós estamos já estudando fazer aplicação de toxina botulínica nessa região, né? Isso vai meio que anestesiar esse músculo e, consequentemente, não vai ter esse efeito de morder, ranger os dentes durante a noite e vai ajudar um pouquinho, né? Essa sensação de tensão, de mal-estar, de dor de cabeça, dor de ouvido. Maravilha, Fernanda, muito obrigada, viu, por receber a gente aqui hoje. E eu volto com vocês aí no estúdio. Olha só, gente, a história da Fernanda mostra que muitas pessoas convivem com dores, desconfortos durante anos, sem imaginar a verdadeira causa. Doutor, bruxismo, o nome é até estranho, né? Mas explica pra gente o que é, afinal. Vamos lá, Gi. É o seguinte, bruxismo é uma parafunção. Parafunção é algo que a gente faz involuntariamente. A gente não tem vontade de apertar os dentes ou ficar rangendo os dentes. A não ser que a gente esteja nervoso, estressado e a gente vai lá e desconta nos dentes. Basicamente, o bruxismo é um problema hoje cada vez mais comum, porque a causa de um bruxismo não é somente dentária. A causa do bruxismo envolve fatores emocionais também. Por exemplo, estresse, ansiedade, preocupação, vida moderna, correria, boleto, filho, contas para pagar, marido, mulher. Então, tudo que gera estresse, a gente inconscientemente desconta nos dentes. Existe um bruxismo que a gente faz de vigília, que a gente chama que é de dia. A gente está conversando às vezes com uma pessoa, você percebe ela apertando o músculo. Ela está ouvindo você falar e está assim, apertando. Que é inconsciente, a pessoa nem nota aquilo. E o bruxismo que a pessoa desenvolve à noite, dormindo. Não é que ele desenvolve à noite, é onde ele mais desconta todo aquele estresse do dia e da vida dele nos dentes. Então vai ter o apertamento, e a gente tem dois tipos básicos e principais de bruxismo. Um que você aperta os dentes só, e outro que você, além de apertar, você esfrega os dentes. A gente chama de ranger de dentes. O bruxismo de apertamento ou o bruxismo de ranger os dentes, a gente classifica como bruxismo e ele vai gerar muitas consequências, né, Gi? Uma delas, o desgaste dos dentes. Sim, a gente tem até aqui, doutor, de aproveitar que você falou sobre esse assunto, olha, umas imagens que dá para ilustrar bem. Exatamente. O desgaste é para aquele paciente que esfrega, range os dentes. Mas o bruxismo não é só esse visível. O paciente que só aperta os dentes, ele não tem esses desgastes, mas ele acaba sofrendo com a articulação. Sim. Então, as pessoas falam assim, eu tenho ATM, doutor, eu vim aqui porque eu tenho ATM. ATM todos nós temos. ATM é uma abreviação da nossa articulação, chama-se articulação temporomandibular. É essa dobradiça que faz a gente abrir e fechar a boca. Sim. E ela é próxima do ouvido, né? Então, muitas vezes, o paciente com bruxismo, ele reclama de dores de ouvido, aí ele vai ao otorrino, o cara fala, não tem nada no seu ouvido, vai ao dentista. Então, o bruxismo, ele tem muitas consequências. E curioso que até a parte de cima da gengiva, ela sofre, né, um desgaste e a gente pensa que não tem relação, mas tem, né, doutor? Tem outras imagens? Por favor, Matheus, coloca pra gente ali, ó. Que esse é uma imagem clássica de desgaste de dentes, né? Por bruxismo de ranger, de esfregar. E além dessa questão de dente, como você falou, as retrações gengivais, elas acontecem, porque quanto mais força você faz nos dentes, mais você judia do osso ao redor dos dentes e da gengiva. Então, além dela subir, ainda tem uma erosão, é como se fosse a água do mar batendo numa rocha. Que acaba desprotegendo a raiz do dente. Exatamente, olha fica só. Exposta a raiz, a pessoa passa a ter sensibilidade. Não tinha sensibilidade, sim. Agora faço assim, eu bebo uma água, dói gelado. Nos dentes. Gelado, tem uma terceira imagem para a gente concluir aqui, também ilustra bastante. E aí você trouxe uma placa, que é a sim. placa que foi citada na reportagem. Exatamente, o bruxismo... Muito obrigada, Matheus. O bruxismo, ele não é assim, eu vou tratar o bruxismo como uma placa.
A placa é um protetor, é um dispositivo que vai fazer duas coisas principais. Primeiro, vai proteger os dentes contra nós mesmos, quem aperta e quem range, e ao mesmo tempo ela vai fazer uma reprogramação muscular no nosso músculo masseter, que é esse músculo que faz a gente apertar. Quando a gente usa uma placa, nós estamos evitando que aquela força judie tanto dos dentes quanto da sua articulação, da nossa ATM, da nossa articulação. Então a placa de proteção ela é feita sob medida. Alguns pacientes perguntam, e aquela que eu compro na farmácia, esquento numa água, ponho na minha boca? Aquilo não serve para bruxismo. Aquilo lá é uma placa de silicone mole. Quanto mais mole, mais gostoso vai ser você morder e esfregar. Então a gente está enganando, não está funcionando de nada, está piorando o bruxismo. Então placa de bruxismo precisa ser feita sob medida. A gente faz o molde da boca do paciente, enviamos para um laboratório especializado e esse laboratório fabrica sob medida. E ela é uma placa rígida, de acrílico, ela não é maleável. Sim. Se ela não tiver essa espessura, não for rígida, não vai proteger nada o bruxismo. Perfeito. Doutor, e além da placa, hoje em dia, quais são os outros tipos de tratamento que podem ajudar quando o assunto é bruxismo? Gi, o tratamento é bem, assim, complexo. Na verdade, a gente tem que tratar o paciente como um todo. Nós, dentistas, utilizamos a placa como uma proteção para o dente e uma reprogramação muscular. Mas o paciente precisa saber fazer a gestão de estresse da vida dele. Precisa tratar. Se ele é muito ansioso, desconta nos dentes, vamos cuidar dessa ansiedade. Se ele tem problemas de saúde geral, se ele toma medicações, existem medicações que aumentam o bruxismo. Então ele precisa cuidar disso. Problemas gástricos, intestinais, tudo que provoca repercussão oral de pH, de acidez, aumenta o bruxismo. E uma coisa curiosa, hoje em dia, a qualidade do sono das pessoas potencializa o bruxismo. Quem dorme mal, tem ronco, tem apneia, que é a falta de oxigenação durante o sono, piora o bruxismo. Então, tratar o bruxismo não é só pôr uma placa. A placa é para evitar mais problemas dentários. Mas a gente tem que tratar o fora a odontologia. É um conjunto, né? Uma rede de apoio. De estresse, tem que dormir bem, se alimentar bem, coisas que todos os médicos a gente ouve, né? Fazer atividade física, se alimentar, cuidar do estresse. E se dorme mal, hoje a gente tem assim um braço muito importante, que é a odontologia do sono, gente. Então, a gente também, dentistas, estão capacitados para cuidar disso e fazer o paciente melhorar, até mesmo ronco e apneia, ou otorrinos, ou cirurgiões dentistas, para que tudo isso melhore o quadro de bruxismo. Mas uma coisa é fato, bruxismo não tem cura. Bruxismo tem tratamento e controle. É para a vida inteira. Vai tratar a vida toda, gente. Olha, tá certo. E gostei desse tema, hein? Vou sugerir aí para a produção, para um próximo programa, para a gente falar sobre odontologia do sono. Isso é bem legal, gente. Olha, é um assunto bem aí amplo. Já fica o convite, doutor. Maravilha. Virei com prazer. Gente, ai, que bom. Embora não exista uma fórmula mágica, alguns hábitos fazem toda a diferença para manter a boca saudável e prevenir diversos problemas. E é sobre isso que nós vamos conversar no próximo bloco. Então, fica aí que nós já voltamos. Estamos de volta. Cuidar da saúde bucal é um hábito que começa dentro de casa e faz a diferença ao longo de toda a nossa vida. Antes de continuar a conversa com o Dr. Eduardo Gama aqui no estúdio, vamos acompanhar a importância da limpeza profissional na prevenção das doenças bucais? Doutor, vamos conferir? Vamos lá. Oi, Gi. Pois é, o sorriso bonito é consequência, viu? O que garante mesmo é ter ali a limpeza bucal em dia dentro de um consultório odontológico, viu? Com uma profissional. E a gente está dentro de um aqui em São José dos Campos para a gente saber da frequência, né, dessa limpeza, da importância. E no final dessa entrevista a gente vai acompanhar um procedimento de limpeza preventiva. A gente está aqui no consultório da doutora Tatiane Battagini. Ela vai receber a nossa equipe aqui no consultório dela. Muito obrigada, viu, doutora, por receber a nossa equipe, por participar do De Bem com você, o programa. Primeiro de tudo, né, doutora, por que é importante essa limpeza, né, e com que frequência também ela deve ser feita, por favor?
Certo. A escovação diária, ela é indispensável. Ela é extremamente importante e faz grande parte ali do trabalho. Só que ela, por si só, não tem a capacidade da remoção completa da placa bacteriana. E conforme o tempo, isso vai endurecendo e virando o famoso tártaro. E só com instrumentais odontológicos a gente consegue garantir 100% essa remoção. Então, por isso que é extremamente importante essa associação da escovação do dia a dia com as idas ao consultório. E a frequência, a gente recomenda a cada 6 meses para fazer um tratamento preventivo. Se a gente observar algum sinal, algum sintoma, a gente já pode intervir para que isso não piore. Mas em alguns pacientes com doença já instalada ou pacientes com predisposição ao acúmulo maior de tártaro, a gente já reduz a cada 3, 4 meses. Ótimo, doutor. E aí tem as consequências, né, aí para as pessoas que não têm esse cuidado, né, enfim. Então é importante a gente reforçar que tanto para a saúde bucal, mas também para o organismo, né, tem essas consequências, esses problemas aí que podem ser evitados caso a pessoa não tenha essa frequência aí na limpeza, certo? Sim. A gente sempre começa a observar com a gengivite, que é uma inflamação da gengiva. O paciente começa a sentir ela mais avermelhada, mais inchada, começa a sangrar quando usa o fio dental ou até quando escova os dentes, mas é reversível. Quando o paciente busca o tratamento, realiza o tratamento ideal no consultório, os cuidados em casa, a gente consegue tratar 100%. E ao contrário do que muitos pensam, que é só na região bucal os problemas, não, a gente infelizmente, pode causar problemas muito maiores para o restante do organismo. Ótimo, doutor. E aí a gente vai ver esse procedimento, né, essa limpeza, né, preventiva, a gente vai acompanhar agora, né? O que vai ser feito aqui? Hoje a gente vai realizar uma limpeza preventiva, onde a gente remove toda a placa bacteriana, todo o tártaro. A gente consegue fazer um polimento, onde manchinhas superficiais são removidas. Alguns alimentos que a gente ingere no dia a dia, como café, vinho, alimentos pigmentados, pacientes fumantes também causam essas manchinhas. E esse polimento que a gente dá, a gente consegue deixar as faces do dente mais lisinhas. E isso dificulta o acúmulo de placa bacteriana novamente. É isso, Gi. Então a gente vai ver na prática, né? A gente vai ver agora esse procedimento, né? Essa limpeza preventiva com um paciente aqui no consultório da doutora Tatiane. Então, antes da gente voltar para o estúdio, imagens agora do nosso cinegrafista Péricles Rizzi, com essas imagens aí dos procedimentos, viu? Eu volto com você no estúdio depois dessas imagens desse procedimento. Muito obrigada, Fer, Péricles Rizzi também por essa reportagem. E eu agradeço, é claro, também as informações muito importantes aí, as orientações da doutora Tatiane, que mostrou pra gente que pequenas mudanças realmente fazem diferença quando o assunto é prevenção, não é isso, doutor? Exatamente, Gi. Parabéns para a doutora aí, muito bem esclarecida também. E aproveitando agora, né, que esse bloco é de orientação na prática, você tem um modelo aí, qual que é a maneira correta? Eu aprendi na infância, já compartilhei com você, nunca mais esqueci de escovar os dentes, mas vale a pena a gente relembrar, né, doutor? É isso aí, Gi. Eu trouxe aqui hoje, isso aqui é um macromodelo, né? Isso aqui a gente ensina o paciente a fazer a escovação. Não existe uma técnica só, existem várias técnicas que a gente pode ensinar aos pacientes. Existem pacientes que têm uma destreza manual muito grande, assim como existem pacientes que têm mais dificuldade de escovação, de destreza manual. Então a gente adequa a melhor técnica para aquilo que o paciente consegue fazer que dê um bom resultado. O importante é ficar limpo, né, Gi? Tártaro, tchau, vamos ter saúde. Então basicamente é o seguinte, vou passar algumas dicas valiosas aqui com relação à saúde bucal e a higienização diária. Primeiro, escova de dente, sempre extra macia ou macia. Escova dura, as pessoas falam, nossa, tem que ser muito dura a escova, daí eu vou conseguir limpar bem. Não tem isso, tá bom? Uma vez que o tártaro está instalado, você pode usar uma escova de ferro que você não vai conseguir remover o tártaro. Eu ia usar essa expressão, escova de ferro não resolve. Não resolve. Então esquece. Escova macia ou extra macia é fundamental, porque ela já vai ser suficiente para a limpeza dos dentes e não vai judiar das gengivas. Quanto mais pressão você exercer nas suas gengivas, maior a chance de você ter uma retração. Não significa que vai acontecer, mas se existe o risco, não vamos correr esse risco.
Então, basicamente, hoje, o que a gente aprendeu na escola, na infância, né, na rede pública, em todos os lugares que tem dentistas, a gente aprende. O vai e vem, que é só fazer para frente, para trás, tanto na parte de fora dos dentes, quanto na parte que a gente mastiga, quanto na parte voltada ou para o céu da boca ou voltada para a língua. Basicamente, o vai e vem é interessante, sim, não é errado, mas existe uma técnica que a gente consegue cuidar dos dentes e das gengivas ao mesmo tempo, para a gente manter aquela saúde gengival. Basicamente, a gente fala que é fazer uma bolinha, não é o vai e vem, nem o trenzinho, nem nada daquilo. É assim, ó. Basicamente, você vai pegar a sua escova. Para aqueles que têm mais destreza, a gente pode colocar a escova inclinada um pouquinho em relação à gengiva, 45 graus, mas isso só para aqueles que são muito, que querem mesmo aprender. Então, a gente inclina um pouquinho e a gente vai fazer esse movimento circular, pegando o dente e a gengiva simultaneamente, porque nós vamos estar removendo qualquer resíduo alimentar nos dentes e vamos estar massageando a nossa gengiva. O termo técnico correto é massageie a sua gengiva, não detone a sua gengiva. Então, basicamente, você vai fazer esse movimento circular em toda a parte superior e na parte inferior, na parte externa, a parte que a gente enxerga. Depois você vai abrir um pouco mais a boca, aí sim você vai fazer o vai e vem nas regiões, nas faces dos dentes que a gente se alimenta, que a gente tritura os alimentos. E na parte interna, atrás, se for na parte inferior, a parte onde tem a língua, a gente vai fazer ou vai e vem, ou se tiver muita destreza, pode fazer o movimento circular também. Na parte superior, igual, né? A face externa, movimento circular. A parte que a gente mastiga, o famoso vai e vem, que nós vamos colocar a escova fazendo isso aqui. E na parte que seria o céu da boca, o palato, a gente vai fazer ou vai e vem ou circular. Sempre perfeito. Pegando dente e gengiva simultaneamente. Ótimo, doutor. E uma dúvida que as pessoas sempre têm em relação ao fio dental e o enxaguante bucal. Enxaguante bucal, toda vez que eu escovo meus dentes, eu devo utilizar ou não? Gi, pensa assim, enxaguante bucal é perfumaria. Para aqueles pacientes que gostam de sentir aquele hálito refrescante, aquele gostinho diferente, que dá a sensação de limpeza, está liberado o enxaguante bucal desde que ele não contenha álcool. Hoje ainda no mercado no Brasil ainda existem enxaguantes bucais que possuem álcool na composição. O álcool ele corrói as mucosas, a parte interna da bochecha, do lábio, a própria língua, então não é bom. Se for um enxaguatório de marcas conhecidas, com certeza tem registro na Anvisa, você pode utilizar e você pode utilizar após as principais refeições, café da manhã, almoço e jantar, mas eu acho que é um pouco de exagero, então se o paciente conseguir dosar pelo menos após o almoço ou almoço e jantar, está liberado. Agora, o fio dental não é opcional. É obrigatório. É obrigatório. Sempre antes de escovar os dentes. Pode ser antes ou pode ser depois, é indiferente. O principal é o seguinte, ó, pensa comigo, o nosso dente tem essa parte frontal e a parte atrás dele, mas entre um dente e outro, nós temos duas faces, todos os dentes, tem essa lateral e essa lateral do dente, que corresponde a mais ou menos 20% do dente. Então, se o paciente não usa fio dental, ele está deixando de escovar 20% do dente. Então, 1/5 do dente dele não está sendo limpo diariamente se ele não utiliza o fio dental, o que não é bom, porque vai ter acúmulo de bactérias naquele local, entre os dentes, podem surgir cáries nos vãos dos dentes e, com certeza, vai começar a gengivite, a periodontite, inflamações e sangramentos. Então, o fio dental, quem não tem o hábito de fio dental, não tem problema, vamos estabelecer esse hábito, vamos criar esse hábito. A partir do momento que você começa a usar o fio dental, você vai se sentir melhor, você vai ter aquela sensação de que realmente limpou a boca, não ficou aquele vão com sujeira, com resto de alimento. E aquilo passa a ser uma necessidade, você não se vê mais escovar o dente e não usar o fio dental. O ideal, sempre após as principais refeições, pelo menos almoço e jantar. Mas o que eu sempre digo, não tem o hábito, vai começar toda noite antes de dormir, use o fio dental, porque é onde você vai ficar ali 6, 7 horas dormindo e aquele alimento agindo, ou formando cárie ou formando
placa e tártaro. Perfeito, dicas valiosas, doutor. Nossa, muito obrigada, viu? Nosso tempo já acabou. Muito obrigada, doutor, pela participação, foi incrível. Eu e que pelas agradeço, dicas. Gi. Imagina, eu que agradeço. Obrigado, prazer estar aqui com você. Muito bom mesmo. Bom, gente, hoje nós aprendemos que um sorriso saudável vai muito além da estética. Cuidar da boca é investir na saúde, no bem-estar e na qualidade de vida. Muito obrigada também você que está em casa, né, que acompanhou a gente durante esse programa. A gente continua juntinhos aí por meio das redes sociais da TV Câmara e até mais!